Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante e trabalharam com os portões fechados nesta segunda-feira, que iniciou uma curta preparação para enfrentar o América Mineiro aqui em Belo Horizonte. Jogadores que estavam preservados na última derrota para o Atlético Mineiro voltaram a treinar e estarão à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto pela Copa do Brasil. A notícia ruim fica por conta de Vitão. O zagueiro teve diagnosticado uma entorse no joelho e fica de fora dos próximos jogos do Internacional. Enquanto isso, o bastidor ele tem um ambiente mais tenso. A torcida fez um protesto no portão do CT Parque Gigante e a pressão para cima do técnico Mano Menezes está cada vez maior. Ainda assim, existe um alinhamento entre a direção e o técnico, o que não pode fazer com que seja descartada a saída do treinador. Eu dou detalhes a respeito disso. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 15 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã que aconteceu no CT Parque Gigante, a atividade de reapresentação do grupo de jogadores depois da derrota por 2-0 para a equipe do Atlético Mineiro. Foi um treinamento fechado, com os portões fechados no CT Parque Gigante, onde Mano Menezes teve algumas novidades à disposição. Jogadores que haviam sido preservados na partida contra o Galo Mineiro estão de volta ao time, ou estão de volta a estarem à disposição do Mano Menezes. René, Alan Patrick e Moledo. E é muito provável que esses três jogadores sejam titulares na quarta-feira contra a equipe do América Mineiro. O treino que define o time que vai enfrentar o América acontece na manhã desta terça-feira. Depois disso, o Inter embarca aqui para Belo Horizonte, onde chegará ali no final da tarde desta terça-feira para enfrentar na quarta a equipe do América Mineiro. Tá? Então, o Moledo, René e Alan Patrick voltam e estão à disposição. O Inter vem quase com força máxima aqui para Belo Horizonte. A notícia ruim, ela fica em função do zagueiro Vitão, tá? O zagueiro que saiu com uma entorse no joelho na partida contra o Atlético Mineiro e teve agora diagnosticada a sua lesão. E de fato, é uma entorse no joelho que, pelo lado positivo, não gerou uma ruptura de ligamento, o que o Inter até se preocupou, teve receios em determinado momento. Vitão não teve ruptura de ligamento, mas teve uma entorse, que vai fazer com que ele fique de fora de 3 a 4 semanas do time do Internacional. Imediatamente, Moledo assume a vaga na titularidade, tá? Então a defesa contra a equipe do América Mineiro deve ter Kehler, Bustos, Moledo, Mercado e René. Esse é um provável time do Inter no sistema defensivo a partir da lesão do Vitão e o Moledo estando bem treinando normalmente, tá? 3 a 4 semanas é a situação do Vitão. A gente teve na tarde dessa segunda-feira, e o Inter treinou lá pela manhã, mas isso que eu vou relatar aconteceu na parte da tarde, um protesto dos torcedores no CT Parque Gigante. Penduraram faixas nos portões do CT Parque Gigante, e as faixas eram destinadas aos jogadores, tá? Pediam mais raça dos jogadores, prioritariamente. O que, obviamente, aumenta a pressão existente no ambiente do CT Parque Gigante, para cima dos jogadores, mas também é claro que isso respinga para cima da direção e para cima da comissão técnica. É possível que novos protestos aconteçam ao longo dos próximos dias. Esse protesto nem chegou nos jogadores, nem chegou no grupo. Ele foi um protesto mais envolvendo uma situação de posicionamento do torcedor mesmo em relação ao que o time vem apresentando dentro de campo. Mas novos protestos podem acontecer, por exemplo, na terça-feira. Não se descarta isso, tá? O Inter volta para Belo Horizonte e vai jogar fora de casa, o que dá uma amenizada nesse cenário. O Mano Menezes até falou sobre isso, brincou falando sobre isso depois do jogo e derrota contra o Atlético Paranaense, tá? Mas eu quero aprofundar um pouco nessa questão envolvendo a crise e a pressão existente no bastidor colorado. Muita gente pergunta se existe possibilidade do Mano Menezes ser demitido. A partir dessa sequência ruim, são 3 jogos com derrotas consecutivas, vem aí eliminatória da Copa do Brasil e vem aí um clássico Grenal. O Mano pode cair depois disso? Eu entendo que não. E eu digo que não deverá ser demitido, tendo como base tudo aquilo que a gente sente, que a gente ouve do bastidor colorado, conversando com dirigentes e ouvindo principalmente um alinhamento entre o que a direção fala e aquilo que o Mano fala. A direção defende muito o Mano Menezes e parece estar alinhada com o trabalho do atual treinador. Mais do que isso,
A gente sente da parte da direção uma confiança grande no Mano Menezes, mas principalmente pelo aspecto de que se o Mano sair, não se sabe quem trazer. Então, de alguma maneira, a direção ela depende do Mano Menezes, tá? E não cogita a possibilidade de demitir o treinador, mesmo existindo uma crise e que pode aumentar no aspecto de resultados. Mas eu tenho dito nos meus espaços na Rádio Bandeirantes que eu não descarto que o Mano Menezes canse, tá? E a gente tem observado ao longo dos últimos dias, dos últimos jogos, um Mano Menezes bastante frustrado, bastante cansado com o momento que ele vive no Internacional. Dentro disso, eu não descarto a possibilidade de, se as coisas piorarem, o Mano pedir para sair. Então, e a gente já ouviu, o Lucas Dias deu esse relato hoje na Rádio Bandeirantes e também no Donos da Bola, de que ele ouviu de uma pessoa do Internacional que, dependendo dos resultados, o clima pode ficar insustentável. E é verdade, mas aí não seria a direção a demitir o Mano Menezes. É muito mais o Mano Menezes pedindo demissão. Essa é a possibilidade que hoje eu vejo convivendo no ambiente do Internacional, tá? Não vejo possibilidade da direção ter uma atitude de demitir o Mano Menezes. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo atualizando as negociações e conversas do Internacional por reforços da metade da temporada. Bruno Mendes, Cuéllar e Matias Rojas, tá? Tem novidades envolvendo esses 3 nomes. E tem também uma conversa de bastidor bem interessante que eu tive com um dirigente do Internacional sobre Damião e Ener Valencia. É só clicar aqui para assistir e ter mais detalhes sobre como que está o movimento da direção colorada por reforços na metade desse ano de 2023. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar o odds da Champions League. Terça-feira tem Champions e a Inter de Milão entra em campo contra o Milan pela semifinal. Odd da Inter 2.16, empate 3.33, Milan 3.6. A Inter já ganhou no jogo de ida, tem uma larga vantagem na Liga dos Campeões. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, beleza? E não te esquece de seguir o Instagram do ADUPLA. Eu e o Matheus Dávila lançamos nesta segunda-feira o Instagram do canal, onde a gente vai atualizar diariamente com conteúdos da Dupla Grenal, atualizar com bastidores e interatividade com vocês. E nesse primeiro dia a gente conseguiu 500 seguidores, então vai lá, dá uma força. Segue lá no Instagram, @ADuplaYT, para dar essa moral pra gente, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!